Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Samira, orientadora de vocês nesse curso do PIGIAD. E ao corrigir a etapa 5, eu fiquei preocupada com algumas citações que eu tô vendo que vocês estão tendo dificuldades ainda de fazer citação direta, indireta. Então eu resolvi fazer essa apresentação para ajudar vocês nessa etapa que eu acho muito importante na elaboração do TFC e que vocês têm que estar sempre atentas. Então vamos lá. Eu vou aqui falar um pouco sobre os tipos de citações, dando alguns exemplos. As citações diretas, na verdade, elas são uma transcrição literal da parte da obra do autor consultado. Elas devem vir sempre com o nome do autor, seguido do ano e da página. Então, é quando você pega um artigo científico, copia igualzinho como está e cola no seu TFC. E existem vários tipos de citações diretas. Por exemplo, as curtas são quando elas têm no máximo 3 linhas. Nesse caso, elas devem vir entre aspas. Um exemplo, para Teixeira, aí vem 1998, página 35, aspas, a ideia de que a mente funciona como um computador digital, etc, etc, ponto, fechou aspa. No caso da citação longa, direta longa, elas têm que ter mais de 3 linhas e aí elas vão vir num parágrafo distinto daquele, com uma fonte no número 10, o espaço simples e um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Nesse caso, não vai precisar usar aspas, então é só aquele recuo, porque é uma citação longa. Nesse slide dá para ver um exemplo de uma citação longa, para Barros, né, e Leffeld, 2000, página 107, sempre a página, tá vendo? Quando você bota a página na citação direta, longa ou curta. Nesse slide, eu tenho também um outro exemplo de citação direta, que ela vem no final, o nome do autor. Então, você bota o recuo de 4 centímetros, porque essa é uma citação direta longa, e logo ao final você coloca, entre aspas, o nome do autor com caixa alta, o ano e a página. Porque nesse caso é caixa alta porque não veio dentro do texto, ela veio ao final. Existem também citações diretas com omissão, que aí você utiliza esse conchete e 3 pontinhos. Nesse slide tem um exemplo dessa citação direta com omissão. Vocês podem observar ali que é uma citação direta que é curta, porque uso aspas, tem menos de 3, até 3 linhas no caso. E você usa um conchete com 3 pontinhos para dizer que essa parte do texto foi omitida. Você também pode colocar, no caso da citação direta, com omissão, você pode ser tanto citação curta como longa. Um outro tipo de citação direta é a citação da citação, onde vamos utilizar o APUD, que significa citado por. Aí nesse slide tem um exemplo da utilização do APUD no início da citação. Então você coloca para Apple, aí o ano, APUD, fulano e ciclano, página tal, faltou o ano aqui, 2002. Aí ele coloca a citação da citação. Gente, não é muito legal a gente utilizar muito a PUD no nosso TFC. O ideal seria pegar a obra original. No caso aí, pegar a obra do Apple 1994. Porque sempre quando você pega a obra original, você vai saber que você leu e você tirou as suas conclusões daquela citação. Mas quando não der para pegar o original, você faz o APUD mesmo, quando você achar que esse termo é muito importante para o seu TFC, né, que é essa citação. Você também pode usar o APUD no final do texto. Então, você bota a citação e aí ao final você bota o APUD também. Só que aí, nesse caso, o nome dos autores eles vão vir em caixa alta, né? Porque não fazem parte do texto. E a citação indireta? Essa é a melhor que a gente poderia utilizar no nosso TFC. Eu estimulo sempre a gente utilizar uma citação indireta, porque aí, na verdade, você vai estar escrevendo com as suas palavras, o que você entendeu daquele texto original do autor. E nesse caso, eu não vou utilizar, então, a aspas e nem recuo, porque você que escreveu. E o número de páginas que você colocar é opcional. Sempre você vai ter que botar o ano do autor, né, da obra, mas o número da página é opcional.
Você pode colocar uma citação indireta fazendo parte do texto. Um exemplo é, por exemplo, independente do nosso reconhecimento, segundo Apple 1994, pode usar o APUD também ou não, tá? Então, o APUD é a citação da citação, você pode fazer também na citação indireta, ou não. Nesse caso aqui do exemplo tem APUD. Mas se não tivesse APUD, né, segundo Apple 1994, aí o currículo, bem como as questões, você não precisava colocar o APUD. Então, aqui nesse caso, ela entra no meio do texto, no início, né, no meio do texto, faz parte do texto. Então, o Apple apareceu de caixa, no caso, letras minúsculas, sem caixa baixa. Se eu utilizar a citação indireta no final do texto, eu tenho que colocar a caixa alta, né? Você pode verificar nesse slide, Apple, 1994, APUD, Moreira e Silva, 2002. Então, a citação indireta é a que a gente mais deve fazer no TFC. É lógico que vão ter citações diretas, claro, porque existem citações que são muito importantes para o TFC, para o seu estudo, então, e não tem como transformar em indireta. Mas agora eu vou ensinar para vocês, mais ou menos, como fazer essa transformação da citação direta em indireta. Um exemplo aqui, que eu peguei corrigindo essa etapa 5, né, do grupo, você tem aqui um exemplo de uma citação direta. A educação à distância é uma modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação. Nesse caso, ela é uma citação direta, aí veio entre aspas e com o nome dos autores. Se eu transformar em direta, eu posso botar, por exemplo, Matar e Maia, 2007, aí eu não preciso botar a página, salientam algumas características da EAD. É uma modalidade de ensino onde existe uma distância física entre professores e alunos e na qual utilizam-se diferentes tecnologias de informação e comunicação. Como vocês podem perceber, eu quis dizer a mesma coisa do que a citação direta, só que eu falei com as minhas palavras do que eu entendi dessa citação do Matar e da Maia. E do Maia, entendeu? Assim que a gente deve fazer, o recomendado é fazer assim para o TFC ficar mais a cara de vocês, porque vocês são os autores. Então, se a gente só tiver citação direta, com aspas e recuo, não vai ser a cara de vocês, vai ser mais uma colagem de outros artigos, né? Um outro exemplo de transformação de citação direta em indireta é esse, ó, no próximo slide. A direta. De acordo com Gelati e Pré-Amor, 2009, página 7, aí vem, é necessário que se crie um processo interativo de avaliação no qual se produza uma retroalimentação avaliadora e modificadora da atuação do tutor por ele próprio, como também da atuação de todos os envolvidos, com a finalidade de saber se o processo possibilitou a concretização dos objetivos e resultados almejados. Aí eu transformei isso em direta, que aí eu não vou precisar usar nem o recuo nem as aspas. Gelati Pré-Amor 2009, eu nem botei a página aí, porque né, no caso de citação indireta você não precisa botar a página. Acreditam ser necessário criar um processo interativo de avaliação para que ocorra uma retroalimentação avaliadora e modificadora da atuação do tutor e de todos os envolvidos, para verificar se o processo permitiu alcançar os objetivos. Da mesma maneira, gente, eu reescrevi com as minhas palavras o que eles quiseram dizer nessa citação. Outro exemplo aqui é nessa citação direta. Então, você vê, está com recuo de 4 centímetros, porque o texto todo foi retirado do autor, do Moura, né, Maceto e da Bernes. As competências pedagógicas abarcam ter domínio do conteúdo do curso e acompanhar o aluno à distância no processo de ensino-aprendizagem. Elas visam abordagens que estimulem a participação ativa na construção do conhecimento e a aprendizagem coletiva e promovam o desenvolvimento da autonomia de um senso crítico. Aí eu transformei essa citação em indireta. Então ficou assim, Maceto e Bernes, de 2010. Na verdade, é Moran, Maceto e Bernes, né? Que tá um erro aqui. As competências pedagógicas de um tutor englobam não apenas ter o domínio do conteúdo apresentado no curso, mas também saber acompanhar o desenvolvimento do aluno à distância. Para isso, o tutor deve utilizar estratégias que estimulem a participação ativa dos alunos na construção coletiva do conhecimento, visando promover o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico do aluno da EAD. Então, da mesma forma que os outros 3 exemplos, eu tentei reescrever a citação, só que usando as minhas palavras. Gente, então, essa é uma dica para vocês
seguirem para a gente melhorar cada vez mais o nosso TFC. E qualquer dúvida, entre em contato, eu estou sempre à disposição. E não pensem que eu estou querendo ver os erros, né, criticar. Isso são críticas construtivas, porque, como eu sou orientadora, eu preciso fazer isso com vocês, tá? Porque senão depois, no final, pode ser que o TFC não seja aprovado, enfim. Eu estou aqui para ajudar, lembrem disso, tá bom? Essa crítica é sempre construtiva. Um beijo, contem comigo.